Olá, tudo bem? Nesta videoaula eu vou estar ensinando vocês a fazer esse lindo vasinho para você estar colocando no lavabo, no banheiro, na casa, aonde você quiser, tá? Meu nome, para quem não me conhece, meu nome é Andressa Panegassi, da Cestos e Tramas Crochê, e eu gostaria muito mesmo que vocês se inscrevessem no meu canal, ativassem o sininho, para que vocês possam receber todos os meus novos vídeos que são publicados. Tudo bem? Vamos para a lista de materiais para vocês estarem confeccionando esse lindo vasinho? Nós vamos utilizar uma tesoura. Aqui eu vou utilizar o fio Antúrio, tá? Da Vanessa Maio. Ele tem uma espessura de 5 milímetros. Eu vou estar usando ele na cor algodão doce. Ele é meio rosé, meio azulado. Vou utilizar uma tesoura, uma agulha de número 5, que eu gosto de estar usando com este fio, uma agulha de tapeceiro e um isqueiro para estar finalizando, pois o fio Antúrio, que é um fio de poliéster, ele desfia, então a gente sempre tem que estar usando ele aqui na parte azul para estar finalizando o fio para que ele não fique desfiando, correto? Vamos lá para a nossa videoaula? Bom, primeiramente, nós vamos começar com o anel mágico. Eu seguro o meu fio assim, vou passar nesses meus 2 dedos pra mim, assim, ó, da frente lá pra trás, tá? Então, eu vou passar pra lá e aqui eu vou cruzar ele, ó. Eu cruzo ele aqui na pontinha. Vou introduzir minha agulha debaixo do primeiro fio que fica aqui na ponta dos dedos e vou pegar este fio que está lá atrás. Vou puxar, dar uma leve torcidinha e vou pegar esse fio que vem do novelo de novo, ó. E vou fechar o meu ponto. Aqui vai ficar o fio da ponta e o fio que vem do novelo. Nós vamos utilizar o fio que vem do novelo. Vou segurar ele e vou colocar mais 6 pontos baixos dentro do meu anel mágico. Aqui eu preciso estar pegando o anel e o fio que vem da ponta pra gente conseguir fechar o anel mágico. Esse ponto aqui, eu vou contar ele como um ponto baixo já, tá? Então, nós vamos contar esse como 1, 2, não faço muito apertado, porque senão depois fica difícil pra gente tá fazendo ele centrado. 3, 4, 5, 6 e 7. Percebam que eu não fiz ele muito apertado. Agora, nós vamos segurar o último ponto aqui, e vou puxar o meu anel mágico para ele fechar. Eu não vou puxar ele muito forte, porque senão ele vai puxar o fio aqui e a gente vai ficar difícil para a gente estar finalizando. O que que eu faço para eles se unirem? Eu ajudo com os dedos, ó. Eu fecho o meu anel para ficar mais próximos aqui, tá? Deixo esse fio aqui. Vou introduzir a minha agulha de trás para frente deste primeiro Vzinho que se forma aqui em cima. Nós vamos ter um Vzinho aqui, que fica dentro do miolinho, e vamos ter um Vzinho que fica aqui na lateral do miolinho. Se você contar, você vai ver, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que 6 Vzinho? Porque aqui nós vamos fazer o 7º para fechar. Então, nós vamos puxar aqui, colocar a agulha de trás para frente e vou puxar essa argolinha lá para trás. Vou tentar deixar ela o máximo possível do tamanho das outras, ó, para simular essa correntinha. Vou segurar essa ponta aqui e vou introduzir a minha agulha debaixo dessas 2 argolinhas que entrou para lá, tá?
assim que eu faço o meu primeiro ponto baixo centrado no meu anel mágico. Aqui nós vamos ter essas duas correntinhas que forma o ponto lateral aqui, essa argolinha que passamos lá para trás e vamos ter essa barriguinha aqui, ó. Esse fiozinho que passa aqui, nós vamos passar por dentro dele e por dentro dessas duas perninhas aqui. Se minha agulha sair para fora, vamos mostrar, deixa eu mostrar para vocês. Se ele sair aqui para fora, ó, está errado, tá? Nós temos que passar por dentro das duas perninhas para que fique centrado certinho. Vou segurar aqui, não vou deixar essa argolinha sair e vou ajustar o meu ponto aqui para não ficar tão grande essa argolinha. Vou trazer esse fio do novelo não, desculpa, da ponta pra frente aqui, ó. E vou passar esse fio por baixo dele, que aí eu já vou arrematando esse fio. Vou trazer o fio do novelo. Quem tem dificuldade pode segurar aqui, tá? Pra não soltar. Então, eu geralmente faço assim, ó. Eu seguro o ponto e a argolinha. Tem vezes que é meio dificinho de passar. Os primeiros pontos é sempre mais difícil de passar. Ó, ele passou pra frente. Vou ajustar a altura dele. E vou pegar a argolinha lá de trás. Então, aqui tá ajustado. E vou fechar o meu ponto. Aqui formando o meu primeiro ponto baixo centrado da segunda carreira. Eu, normalmente, faço sempre o primeiro ponto aqui, eu faço sempre um ponto, já que a segunda carreira vai ser só de aumentos. Em vez de eu colocar o aumento aqui, eu vou colocar o aumento só no final, para ficar mais fechadinho. Quem tem preferência de estar colocando o aumento aqui, sem problema nenhum. Então, aqui no segundo, eu vou colocar 2 pontos baixos centrado. Lembrando que o ponto baixo centrado, gente, ele vai entrar dentro desse Vzinho aqui, ó, que se forma logo embaixo da onde entra essas duas, onde forma essa correntinha aqui, ó, entre os dois fios aqui por baixo, tá vendo? Ó, ele vai entrar dentro dessa argolinha. Então, na hora que ele entrar aqui, ele vai formar o Vzinho, ó. Tá vendo? Ele vai estar lá dentro, formando por dentro desse Vzinho. Então, nós vamos colocar a agulha aqui dentro. E lá atrás, ele vai ter que sair também no meio das duas perninhas. Vou trazer o fio para dentro, para frente. Vou ajustar a altura e vou fechar meu primeiro ponto baixo centrado. E vou colocar mais um ponto baixo centrado, formando o aumento, que seria 2 pontos baixos centrados no ponto. Então, o meu primeiro ponto eu fiz 1, no segundo ponto eu fiz 2, e assim sucessivamente vou colocar 2 pontos baixos centrados. 2. Aqui de novo, ó. Lembrando que precisa passar no meio das duas perninhas lá atrás. 2 pontos baixos centrados, mais 2, mais 2, ó, eu achei que não saiu, mas saiu sim, ó, no meio das duas perninhas. Quando entra muito fácil, gente, você pode estar olhando lá para trás para ver se tá correto, tá? Eu sempre percebo também. Aí, aqui, mais 2 no último ponto. E aqui, no meu primeiro, como eu fiz um só, eu vou ter que colocar o outro aqui dentro também, tá? Então, eu coloco no mesmo lugar, vou lá, trago pra frente e fecho. Dou um pouquinho puxo um pouquinho aqui, tá? Pra eu tá agora... sim, fechando o meu anel mágico bem puxadinho. Se tiver alguma resistência, alguma coisa, dá uma afrouxadinha assim, ó, que ele puxa. Certo? Finalizei meus 14 pontos, que seriam meus 7 aumentos. Vou trazer essa correntinha, essa argolinha lá para trás
e vou ajustar o meu ponto. Vou deixar ele do tamanho que precisa tá ficando aqui, ó. Tá vendo? Que é onde eu consigo tá colocando a agulha aqui, ó. Eu não deixo nem muito folgado e nem muito apertado. Vou estar introduzindo agora, é mais fácil, vocês podem estar abrindo as duas correntinhas aqui, as duas perninhas, que eu chamo de perninha. Eu sempre falo, o Vzinho parece duas perninhas e aqui uma barriguinha. Então, eu coloco embaixo da barriguinha, entre as duas perninhas, vou introduzir minha agulha lá atrás, lembrando que ele tem que entrar por baixo dessas duas barriguinhas, tá? Que é a barriguinha que forma o ponto e a barriguinha onde a gente colocou pra trás. Olha lá. E vou ter que colocar dentro das duas perninhas aqui de trás. Vou trazer o meu fio que vem da ponta pra cá, pra frente aqui, pra trás, pra frente, não sei. Por dentro aqui, ó, porque eu vou ter que passar esse fio que vem do novelo por baixo dele, tá? E vou trazer pra frente com cuidado pra não soltar aqui e vou colocar e dar altura, finalizando o meu primeiro ponto baixo da terceira carreira, a última carreira de aumentos, onde nós vamos fazer um ponto baixo e no próximo um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. E assim eu vou seguindo até chegar ao final aqui e eu já volto com vocês para não deixar esse vídeo tão extenso. Bom, voltando aqui, eu fiz meu último ponto sozinho e agora eu vou fazer meu último aumento. Totalizando 21 pontos no meu anel mágico aqui. No anel mágico não, no meu trabalho, tá? Aqui vai ser a base do nosso cestinho, que agora nós vamos começar a subir sem aumentos. Então, nós vamos finalizar ele do mesmo jeito, passando a agulha de trás pra frente, levando a argolinha lá pra trás. Vou introduzir minha agulha aqui no meio, colocando entre as duas perninhas e embaixo dessas duas barriguinhas. Vou trazer meu fio, ó, pra cá. E vou puxar o fio que vem do novelo devagarzinho pra não soltar. E fecho. Agora aqui a carreira, nós fizemos a carreira 1, 2 e 3. A primeira com 7 pontos, depois com 7 aumentos e aqui um ponto, um aumento, um ponto, um aumento, tá? Então, nas próximas carreiras, as carreiras 4, 5, 6 e 7, nós vamos fazer um ponto para cada ponto. Então, aqui nós vamos ter que fazer 21 pontos baixos em cima dos 21 pontos da carreira anterior. Desculpa, gente, pontos baixos centrados, tá? Sempre centrados, nunca no meio aqui de um ponto e outro da correntinha, ó, embaixo da correntinha. Sempre dentro do pontinho, para que ele fique centrado e estruturado. Vou sempre ajeitando meus pontos, desde o começo, para que ele fique mais perfeitinho. Vou ajeitando. Se você quiser ir já virando, ó, que é onde nós vamos começar a estar subindo o vasinho. E aqui nós vamos fazendo. Deixa eu soltar fio aqui. Eu gosto de ir soltando bastante aqui, vou deixando do lado. E aqui nós vamos
fazendo até o final. Vou girando para que ele comece a formar a forma do vasinho, tá? Bom, aproveitando aqui, se você ainda não é inscrito no meu canal, peço que você ative o sininho ali do lado. Se inscreva no canal também, né? Ative o sininho e dê um like, caso você goste do vídeo, para que o canal possa crescer cada vez mais, para que eu possa trazer mais conteúdos para vocês aqui no canal. Bom, aqui, ó, finalizei, cheguei no meu último ponto, são 21. Tá vendo que ele fica um pouquinho aberto aqui, ó? Você dá aquela ajeitada, pode dar uma ajeitada, eu puxo, ó, o de lá pra cá, o daqui pra lá, pra que ele fique o mais perfeitinho possível, tá? Aqui nós vamos trazer o fio pra trás, né, aqui. Eu já trago, tá? Mas caso você queira depois de passar a argolinha, não tem problema. Nós vamos puxar pra cá. Introduzir a agulha aqui. Ó, eu achei que ficou grande, tá vendo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou puxar, ó, pra que fique numa altura boa. Não fique tão grande. Ó, meu fio da ponta já está pra cá. E vou puxar o fio do novelo pra frente e fazer meu outro primeiro ponto baixo centrado da minha quinta carreira. 1, 2, 3, 4, quinta carreira. Posso virar, caso você não queira, não tem problema, porque ele vai virando automático, mas se você for virando, os pontos, eles vão ficando mais juntinhos, tá? Ele vai ficando mais perfeitinho. Então, eu gosto de ir já abaulando os pontos aqui, virando pra cima. Então, para que o vídeo não fique tão longo, eu vou estar fazendo aqui, já volto com vocês, a carreira. Nós fizemos 1, 2, 3, 4, vou fazer a 5, a 6 e a 7, que são tudo apenas ponto sobre ponto. Bom, cheguei aqui no meu último ponto da minha 7ª carreira, faço ele normal e vou fechar aqui o meu vasinho, a minha carreira do vasinho. Agora, nessa próxima carreira, que é a carreira de número 8, nós vamos fazer 5 pontos baixos centrados e uma diminuição, que no final nós vamos ficar com 18 pontos. Nós vamos fazer 3 diminuições ao todo, tá? Então, aqui nós vamos fazer normalmente o fechamento. Trago o fio aqui. Ó, tá vendo? Ela tá querendo escapar. Eu geralmente ajudo com a minha agulha de tapeceiro, tá? Deixa eu soltar o fio aqui. Então, aqui eu vou fechar meu primeiro ponto da carreira de número 8, onde nós vamos fazer um ponto baixo centrado, 2, 3, 4. Ó, sempre vou arrumando meus pontos aqui, ó, para ele ficar bem bonitinho. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos centrados sobre pontos baixos centrados, desculpa. E agora nós vamos fazer a diminuição. Como eu faço a diminuição? Eu vou pegar aqui por dentro, vou fazer uma argolinha, vou puxar da altura, eu seguro aqui, vou no outro, puxo de novo, dou a altura, vou ficar com 3 e vou fechar o meu ponto, formando esses dois, um apenas, tá? Aí, eu vou no próximo,
não deixo aqui muito largo e nem muito apertadão, tá? Eu deixo na largura da minha agulha. Seguro para não afrouxar. Vou fazer um ponto baixo centrado. Tá vendo, ó? Eu deixo apertadinho justamente para não ficar um espaço muito grande aqui, tá? Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5. Dou aquela ajeitada. E vou fazer meu ponto baixo centrado. Faço, seguro. Deixo os 3, ó, regulo, não deixo esse tamanho, deixo tudo a mesma altura. E fecho. Deixo aqui na largura da agulha e vou fazer meu ponto baixo centrado, meu primeiro, e fecho. Ele fica um pouquinho tombadinho, mas depois ele volta ao normal, tá? É pra fechar mesmo. 2. 3. 4. 5. Vou ajeitando. Esse fio aqui, ó, como eu fui trazendo ele foi conduzindo não, desculpa. Ele foi se escondendo aqui. Então, se eu quiser arrematar ele já, eu posso, tá? Mas eu deixo aqui que eu gosto de arrematar ele por fora, que depois eu mostro pra vocês. Vamos subir um pouco de carreira. Não trago ele mais pra frente, deixo ele lá escondidinho. Faço aqui, vamos fazer a diminuição, né? Puxo um, seguro. Puxo o outro, deixo na mesma altura e fecho. Vou trazer a mesma coisa, tá? Ó, eu dou aquela ajeitada. Se você preferir, ó, pode estar usando uma agulha menor ou agulha de tapeceiro, para ela tá ficando mais juntinho um do outro aqui. Vou introduzir minha agulha de trás pra frente, trazer essa argolinha lá pra trás. Ele fica meio pontudinho aqui, mas a gente vai arrumando com as mãos. E finalizo a minha carreira de número 8. A carreira de número 9, nós vamos fazer ela apenas ponto sobre ponto, tá? Ó, deixo meu fio lá pra trás. Seguro aqui pra não cair. Opa, ó, esse aqui tá querendo vir junto. Não, eu não quero ele. Quero só o fio que vem do novelo. Ó. E preto. Fechei. Dou aquela ajeitada pro ponto não ficar aberto, não ficar aparecendo a parte de baixo. E vamos para a carreira de número 9. Deixa eu soltar um pouco mais aqui. Onde a carreira de número 9 vai ser apenas ponto sobre ponto, tá? Então, ó, ponto sobre ponto. Aqui eu vou fazer com vocês para vocês estarem vendo como que eu pego dentro do ponto que foi diminuído. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E onde foi feito a diminuição, nós vamos passar... Tá vendo que tem esse V e tem o outro V que tá lá por baixo, ó. Tem os dois V's. Esse Vzinho tá lateralizado e esse tá em pezinho. Nós vamos passar a agulha por baixo dessa perninha, que é por dentro do V, só que nós vamos passar por dentro deste V que vem da segunda carreira aqui, ó. Tem a primeira carreira aqui e a segunda aqui. Então, nós vamos pegar esse aqui, tá? Então, ó, eu passo aqui por baixo e por dentro aqui, ó. Que vai sair por dentro das duas perninhas lá dentro. Dou aquela ajustada aqui pra ele não ficar tão largo e
fecho. Fiz o meu ponto baixo centrado dentro da minha diminuição. Vou continuar a fazer ponto sobre ponto. Bem tranquilo, bem fácil. Se você ainda não é inscrita no meu canal, não se esqueça, se inscreva aí no meu canal. Ativa o sininho para você ver todas as minhas novas publicações e dar aquele like, aquela curtidinha, para que o canal possa crescer. Bom, aqui de novo, ó. Isso aqui, ó, essa correntinha aqui, essa argolinha, a gente não pode deixar solta, tá? E nem muito apertada, sempre na largura da agulha. Vou introduzir por baixo desse fio e por dentro do vizinho lá de baixo, no meio das duas perninhas aqui dentro, ó. Tá vendo? Deixa eu mostrar certinho isso. Ó, tem uma perninha pra cá, uma perninha pra cá, tá? Deixa eu ajeitar de novo. Vocês percebam que ele é bem maleável, né? Esse fio é muito gostoso de trabalhar. E outra coisa que eu vou falar pra vocês, ó, na hora que você for fechar o ponto, tá vendo que ele esticou aqui, ó, que ele laceou essa argola aqui? Eu geralmente puxo, dou aquela tensionada, tá vendo? Pra deixar na largura, não tanto, e não também, não frouxidão, não muito frouxo. Deixar ele no tamanho certo. Vou puxar ali e vou dar altura e fechar. Para não deixar espaços entre um ponto e outro, tá? Vou fechar novamente com pontos baixos centrado, minha carreira até o final, onde eu vou fazer o meu ponto baixo centrado na última diminuição que eu fiz na carreira anterior. E finalizo a minha carreira de número 9. Ó, seguro aqui, tá? Para não lacear. Vou introduzir aqui no meio. Vou puxar e fechar. Ó, fica um pouquinho mais alto, tá vendo? Ó, tá torto, ó. Eu dou uma puxadinha e fecho. Dou aquela leve ajeitada. Puxo para ajeitar. Nessa carreira de número 10, nós vamos fechar ela, a 9. A 10, nós vamos fazer mais diminuições, para que ele possa ir fechando assim, tá vendo? Formar essa barriguinha não, esse negócio fechadinho aqui, para formar essa boca aqui, como se fosse uma boca de garrafa. Ajeito, ó. Tá vendo como tá grande aqui? Vou recular, ó. Tá? Vou introduzir minha agulha aqui embaixo. Por dentro do ponto baixo centrado e lembrando por baixo das duas perninhas. Sempre por baixo das duas perninhas. Vou puxar aqui, ó. Quase entrou. Quando acontece isso, o que que eu faço? Eu geralmente não tiro da minha agulha, não. Eu faço assim, ó. Pego uma outra agulha mais fina e ajudo, ó. Certo? Bom que aconteceu isso que eu já mostro pra vocês. Fecho o meu ponto. Sempre ajeitando pra ficar bem bonitinho, tá? Então, essa carreira de número 10, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4 pontos e uma diminuição. Como nós fizemos na de baixo 5 e uma diminuição, aqui nós vamos fazer 4 e uma diminuição. Mais 4 pontos. 1, 2,
3, 4. Antes de fazer a diminuição, eu vou fazer o arremate ali de baixo, aproveitando que eu já peguei uma agulha mais fina. O que que eu faço? Eu vejo lá onde finalizou, onde parou o meu fio. Vou introduzir minha agulha de fora para dentro aqui, ó. Perto dele. E vou trazer esse fio para fora. Eu geralmente arremato pelo lado de fora, eu acho mais fácil, tá? Se quiser puxar aqui para não soltar. E aqui, o que que eu vou fazer? Meu fio, tá? Ele saiu aqui na ponta. Eu vou passar por baixo de alguns pontos. Como ele é da mesma cor, eu não tenho tanta... Não preciso tá fazendo como eu sempre faço meus arremates. Passar no Vzinho de cima e passar no Vzinho de baixo aqui de ponta cabeça, tá vendo, ó? E o Vzinho de cima, o Vzinho de baixo. Quando as cores são diferentes, eu geralmente faço isso. Então, eu passo aqui e vou passar aqui. Aí, eu vou passar aqui e vou passar embaixo. Mas aqui, como é tudo da mesma cor, eu posso estar passando tudo na mesma sequência. Eu não preciso pegar os Vzinhos de baixo, tá? Que ele vai ficar bem escondidinho, ó. Não vai aparecer. Vou pegar minha tesoura, cortar bem próximo, mas eu deixo uma pontinha, ó. Porque ele desfia, tá vendo? Vou pegar o meu isqueiro e na parte azul, ó, eu vou encostar, tá vendo? Não pego, não, eu não coloco o amarelo, eu coloco lá na pontinha, ó. Até ele dar uma derretidinha e nós vemos com uma agulha por detrás e empurra lá pra dentro. E aqui a gente esconde o nosso fio. E fica perfeitinho, tá? Sem a gente conseguir ver eles. E aqui nós vamos continuar. Fizemos 4, então agora nós vamos fazer a diminuição. Diminui. Mais 4. Ó, tá vendo que laceou muito aqui, ó? Ficou... Eu volto pra não ficar muito largo o ponto. Eu seguro aqui com o dedo pra ele não deixar largo, tá? Opa. E fecho. 1, 2, 3, 4. Deixa eu soltar fio aqui. E vou fazer a minha diminuição. Ajeito meus pontos. Vou ajeitando meu cestinho. Meu cestinho não, desculpa, meu vasinho. Vou dando forma pra ele. Aqui nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na 11ª carreira, nós vamos fazer diminuições também, tá? Sem fazer uma carreira inteira. Como aqui, ó. Aqui nós tivemos diminuição, tá vendo? Nessa carreira tem 2 juntos. E aqui em cima tem diminuição. Então, a carreira 11, nós vamos fazer também diminuições. Porém, desta vez, nós vamos fazer um pouquinho diferente para que não caia diminuição em cima de diminuição. Deixa eu só fechar aqui. Arrumei, né? Que eu
gosto sempre de ir arrumando. Vou fazer... Deixa eu pôr pra frente. Ó, como aqui vai ficando mais apertadinho, que a gente não consegue ter tanta mobilidade, eu ajudo sempre com algum outro instrumento, ó. A minha agulha de tapeceiro, para que não se solte, tá? Eu puxo, aí aqui eu puxo de novo para ele dar altura e fecho, ó. Tá vendo como ele fica bem juntinho, ó? Então, eu tento não deixar largo para não ficar muito buraco aqui. Porque senão a minha junção vai ficando muito esburacada. O segredo é sempre deixar essa argola aqui, ó, não frouxa e não muito apertada. Deixar na largura da agulha. Aqui, como nós vamos fazer 3 pontos e uma diminuição, se eu fizer 1, 2, 3 pontos, eu vou cair a diminuição em cima de diminuição. Então, aqui eu vou fazer um ponto e já vou diminuir. 1, 2 juntos e diminuo. E vou seguir com 3, diminuo, 3, diminuo. Na hora que eu chegar aqui, como eu já tenho esse um ponto, no último eu vou fazer 2 pontos. Então, aqui nós fizemos 1 e diminuiu, então nós vamos colocar agora mais 3 pontos sobre ponto normal. 1. Pego a diminuição, como eu peguei lá embaixo que eu te ensinei. 2, ó, vou ajeitando. 3. E, ó, minha agulha, ó, tá da largura certa. E diminuo. Percebam que eu sempre vou ajeitando o meu vasinho, tá? Meus pontos. Vai ficando mais difícil, gente, mas não é assim tão ruim, tá? É porque ele vai afinando, né? Ele vai ficando pequenininho e vai ficando difícil você segurar aqui dentro. Mas a gente consegue, você vai ver. Então, aqui a gente fez diminuição, 1, 2, 3. E diminuo. Ajeito. E como eu falei, aqui como eu tenho o meu primeiro ponto, aqui nós vamos fazer 2, que é esses 2 que sobraram. 1. 2. E agora, na carreira 12, 13, 14, 15, nós vamos fazer apenas ponto sobre ponto. Vou fechar aqui. Vou ajeitar, ó, para esse fio aqui de baixo não ficar tão aparente. Então, eu sempre dou aquela ajeitada. Deixo minha agulha aqui que eu uso ela. Ó, foi por baixo das duas e por dentro da perninha. Vou puxar o meu fio pra frente. Aqui, ó. Eu ajusto, ó. E deixo do tamanho. E fecho. O segredo, gente, é ajustando o ponto, tá? Não deixar nem muito laceado e nem muito frouxo, como eu tô falando direto. Então, aqui nós vamos fazer 12 pontos baixos centrados. Então, nós fizemos 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Olha, tá apertadinho aqui. É mais difícil, mas vamos lá. 8, 9, 10, 11 e o último ponto, 12. Gente, me desculpe minha cachorra, mas ela é filhote, tem o cachorro do vizinho que fica latindo, não tem como. Eu prender ela dentro de casa para estar fazendo os vídeos. Então, vocês me desculpem. Deixa eu soltar o fio aqui. Então, aqui eu fiz a carreira 12, desculpa, sem aumento, sem diminuições, sem nada. Vou fazer a carreira 13, 14, 15 e volto aqui com vocês. Voltando aqui, finalizei minhas 15 carreiras, sendo as 4 últimas apenas ponto sobre ponto. Agora, nós vamos finalizar com pontos baixíssimos em volta. Então, aqui eu vou levar atrás igualzinho como se eu tivesse fazendo fechamento de carreira normalmente. Vou ajustar. Porém, aqui agora nós vamos introduzir a agulha por baixo dessas duas correntinhas aqui, ó. Não mais dentro do ponto baixo centrado. Aqui, e vou colocar dentro da minha argolinha. Vou ajustar, ó, meu ponto para ficar tudo do mesmo tamanhozinho. E vou passar meu fio do novelo por dentro da argolinha que eu peguei lá de trás e por baixo dessas duas correntinhas, tá? Aqui, nós vamos continuar com pontos baixíssimos. Então, eu vou dar um espaço onde eu consiga, ó, tá colocando no outro lado e não fique repuxado. Vou puxar meu fio, eu dou uma alturinha e fecho. Na hora que eu fecho, ó, ele já entra certinho com essa alturinha que eu dou. Então, eu puxo, ó, dou uma alturinha e fecho, para não deixar apertado, tá? Então, aqui eu vou finalizando, vou fazendo meus pontos baixíssimos ao redor da boca do vasinho. Perceberam que é muito fácil de estar fazendo esse vasinho, muito rápido. Você consegue estar fazendo ele maior, caso você queira. É só aumentar os pontos aqui de aumentos e depois diminuir. Mas é bem tranquilo. Fiz 11 pontos baixíssimos e o 12º vai ser onde eu vou finalizar e vou fechar aqui. Vou deixar um espaço aqui de mais ou menos uns 10 centímetros, não precisa mais que isso, tá? Para não ter desperdício do fio. Eu já vou queimar minha ponta que eu não vou usar mais. Já queimo aqui também, para não soltar. Tá vendo? Ela não desfia mais. Vou puxar meu fio lá pra frente. Vou colocar na minha agulha de tapeceiro. E aqui nós vamos simular o ponto. Percebam que aqui é tudo assim, ó. Ele sai de dentro de uma argolinha, passa por baixo da outra argolinha e entra lá pra dentro. Sai aqui, passa por baixo e entra. Então, se ele saiu aqui, ele vai passar por baixo dessas duas perninhas aqui. E vai entrar aqui. E assim, eu simulei o meu ponto. Eu vou arrumar ele.
Percebam que tudo eu arrumo, gente. Tudo eu arrumo. Para que ele fica bem perfeitinho. Aí, aqui, para eu dar o acabamento, eu passo o meu ponto, ó. Não sei se vocês... Deixa eu ver se vai conseguir ver. Meu ponto, ele tá aqui, ó. Tá as duas perninhas. Então, eu vou passar ele ali por baixo e vou deixar ele sair aqui pra frente. Como eu falei, eu gosto sempre de acabar por fora. É mais fácil, é mais tranquilo. Como que a gente iria conseguir finalizar por dentro? É mais difícil. Desculpa, gente. E aqui, como é da mesma cor, eu vou fazer ele normalmente, ó. Passar por baixo da mesma carreira, não pegando como eu faço. Pegando esse e o de baixo, esse e o de baixo. Eu posso passar normalmente aqui. Lembrando, para quem não tem essa agulha de tapeceiro, tem essa daqui, ó, que ela tem essa ponta. Lembrando, para tomar cuidado, que ele enfia, geralmente quando você vai colocar por baixo, ele pega o fiozinho, tá? Do fio antúrio, tá vendo? Ó, ele pega só um fiozinho, porque ele é cheio de pontinhos também, cheio de correntinha. Se você pegar um fio de antúrio, você vê que é um monte de correntinhas, ó, tá? Então, ele pode enfiar pelo meio e repuxar. Então, quem não tem essa agulha que não tem essa ponta, eu aconselho a estar fazendo com a agulha de crochê, que você consegue passar nos pontos e puxar e ele não enrosca, tá? Então, aqui a gente arruma os pontos, deixa bem certinho. Vou pegar aqui, como eu sempre falei, ó, deixar um pedacinho, corto. Pode ser bem rente, ó, ficou só um pedacinho, tá? E, ó, posso até colocar na lateral aqui, eu consigo, ó. Dou aquela queimadinha no fio azul e ponho lá pra dentro. Enfio ele lá pra dentro. Que assim ele não desfia, ele fica um acabamento bem perfeito. E aqui nós finalizamos o nosso vasinho. Deixa eu colocar a florzinha aqui pra vocês verem. Aqui eu amarrei, tá, gente? Pra não ficar caindo, ó. E fica o vasinho. Fica a coisa mais linda. Caso você queira, ó, tá vendo? Esse daqui, ele tá bem abaulado. E esse daqui, eu achatei ele, ó. Eu fiz assim, pra ele não cair. Eu empurrei pra baixo, tá vendo, ó? Tá vendo que ele tá retinho, ó? Deixa eu colocar de lado. Esse tá retinho. E esse daqui tá mais abaulado, ó. Mas eu consigo também, ó, trazer ele pra baixo. Moldar ele pra baixo aqui, ó. Bem aonde ele sobe a segunda carreira, que a primeira carreira vai ficar certinha, aí a segunda já começa a virar. Arrumo ele pra não ficar torto. E, ó, os dois ficou agora achatadinho. Ah, não, eu quero ele redondinho. É só pegar uma agulha, ó, e empurrar ele de volta. E deixar ele mais redondinho. Certo? Mais uma vez, vou pedir para você que não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho para receber todas as publicações que eu faço. Dá aquele like caso você tenha gostado deste vídeo, dessa videoaula, deste vasinho, que é a coisa mais fofa. E quero agradecer a cada um de você que ficou até aqui o final. E caso você faça o cestinho, não esqueça de me marcar no @cestosEtramas. Tudo bem? Gente, beijinhos e beijinhos e até a nossa próxima videoaula.